Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a Gestapo, a terrível e infame polícia secreta da Alemanha nazista. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1933, logo após assumir o posto de chanceler da Alemanha, Hitler iniciou uma série de reformas em praticamente todos os setores, incluindo a organização política e policial de muitos estados alemães, com destaque para a nomeação de Hermann Göring, o número 2 do Partido Nazista, para o cargo de ministro do interior da Prússia, o estado alemão mais importante na época. Uma das primeiras medidas de Göring foi reformular a polícia prussiana, fundindo a seção do controle político com a seção do policiamento ostensivo, criando em abril de 1933 a Geheime Staatspolizei, mais conhecida pela sua forma abreviada de Gestapo. Naquela época não havia uma polícia federal alemã, com cada estado mantendo um departamento policial próprio, com a Gestapo inicialmente restrita apenas à Prússia. Algo que Wilhelm Frick, que na época era o ministro do interior do Reich, tentou mudar em 1933 ao criar aquilo que seria uma espécie de polícia federal com poderes em todos os estados. No entanto, Göring, que tinha uma grande influência em Hitler, conseguiu manter a Prússia de fora, mantendo assim o controle sobre a sua Gestapo. Mas em 1934, essa medida de Frick se chocou frontalmente com Heinrich Himmler, o chefe das SS, que também era o chefe da polícia da Bavária, o segundo maior estado alemão na época. Como Himmler era muito poderoso, Frick decidiu aliar-se, criando uma frente comum contra Göring e a sua Gestapo prussiana. Toda essa pressão surtiu o efeito pretendido e em abril de 1934, Himmler conseguiu o controle também da polícia prussiana, transformando a Gestapo de uma força policial regional para uma força federal com alcance nacional, nomeando como chefe Reinhard Heydrich. A Gestapo desempenhou um papel central na chamada Noite das Facas Longas entre junho e julho de 1934, uma ação cujo objetivo era destruir a liderança das SA, uma força paramilitar nazista que, na prática, controlava as SS e até mesmo a Gestapo. Como a SA, na época controlada por Ernst Röhm, estava alcançando um poder cada vez maior, chegando mesmo a superar o de Hitler em algumas áreas, a Gestapo espionou a liderança da SA, obtendo informações secretas que foram usadas pelas SS para atacar, prender e matar a cúpula daquela organização. Com a diminuição do poder da SA, as SS de Himmler e a sua Gestapo emergiram, em 1934, como a principal organização paramilitar e policial da Alemanha nazista, com Hitler decretando, em junho de 1936, a unificação formal de todas as forças policiais da Alemanha, entregando a Himmler o posto de chefe da polícia alemã. Com essa medida, a polícia alemã foi, na prática, fundida com as SS, com a Gestapo se firmando como uma espécie de polícia da polícia. Uma entidade capaz de investigar, espionar e prender qualquer cidadão alemão sem se importar com aspectos legais de qualquer espécie. E de fato, um decreto passado em 1936 isentava a Gestapo de prestar explicações à justiça sobre quaisquer dos seus atos, com a chefia da Gestapo se reportando apenas a Himmler, que por sua vez se reportava unicamente e diretamente apenas a Hitler. Em setembro de 1939, pouco tempo após a invasão alemã da Polônia, foi criado o Escritório Principal de Segurança do Reich, mais conhecido pela sigla RSHA, liderado por Heydrich, com a Gestapo se convertendo em um departamento da RSHA, com a sua liderança passando para as mãos de Heinrich Müller. Tirando, obviamente, os líderes de topo do Partido Nazista, a Gestapo podia espionar e investigar qualquer cidadão alemão, com fontes referindo que perto do final da guerra, os arquivos da Gestapo continham mais de 10 milhões de fichas detalhadas de cidadãos alemães.
A Gestapo era formada por 5 departamentos, com o Departamento A dedicado a operações de contra-sabotagem, ações contra comunistas, reacionários, liberais e oposição em geral. O Departamento B era dedicado à religião, com subdepartamentos específicos para o catolicismo, o protestantismo, os maçons e os judeus. O Departamento C era mais administrativo, dedicado a organizar a gigantesca quantidade de papel gerada diariamente. O Departamento D se dedicava ao controle dos territórios diretamente ocupados e administrados pela Alemanha, com o Departamento E ficando responsável pela contra-inteligência e a contra-espionagem. Com tudo isso espalhado por cerca de 54 escritórios principais e mais de 120 escritórios e representações regionais na Alemanha e em territórios ocupados. A Gestapo também mantinha escritórios em todos os campos de concentração. Surpreendentemente, apesar do seu alcance nacional, a Gestapo era uma organização relativamente compacta, empregando no seu auge menos de 30 mil pessoas, na sua grande maioria dedicados ao trabalho burocrático, com menos de 1.200 agentes no terreno dedicados a cobrir toda a Alemanha e todos os territórios ocupados. Para fazer frente a essa tarefa monumental com tão poucos empregados, a Gestapo se baseava em um esquema gigantesco de recrutamento extraoficial, com cada agente da Gestapo no terreno operando células de agentes recrutados na comunidade onde operavam. O que significava que, na prática, os agentes da Gestapo se limitavam a organizar as suas células e a compilar as informações que recebiam, com cada célula podendo ter desde algumas poucas dezenas até algumas centenas de civis colaborando com um fluxo ininterrupto de informações. Grande parte das informações eram apenas mexericos locais, como casos de traições extraconjugais, dívidas pessoais e casos de homossexualismo. Mas todas essas informações, quando bem compiladas e catalogadas, ofereciam à Gestapo muita munição para controlar os cidadãos por meio da extorsão e da manipulação. Portanto, ao contrário daquela visão tradicional que se tem da Gestapo, com um exército de agentes espionando cada aspecto da vida dos alemães, na verdade eram os alemães que se autoespionavam, com os agentes no terreno recebendo passivamente farto material fornecido espontaneamente pela própria sociedade. Em números oficiais, desapareceram nos porões da Gestapo cerca de 6.300 cidadãos alemães e estrangeiros. No entanto, considerando o fato da Gestapo atuar principalmente na clandestinidade, sem prestar satisfações a ninguém, estima-se em mais de 200 mil o número de casos de assassinatos nos quais a Gestapo esteve direta ou indiretamente envolvida, com mais de 1 milhão de casos de abusos e extorsões tendo sido registrados pelos alemães após o fim da guerra. O último chefe da Gestapo, Heinrich Müller, foi visto pela última vez no dia 1º de maio de 1945 no bunker de Hitler, desaparecendo completamente em seguida.